Pronto, gente, nessa aula de hoje eu vou ensinar para vocês o que são frações equivalentes e como simplificar, né? Como você pegar uma fração com números muito grandes no numerador e no denominador e deixar ela mais simplificada, né? Diminuir o tamanho desses números fazendo operações de divisão, né? Sucessivas em cima e embaixo. Beleza, então vamos para a definição. O que são frações equivalentes? Primeiro de tudo, frações equivalentes são frações que pertencem à mesma classe de equivalência. Essa definição aqui pode parecer estranha para vocês do sexto ano, que não estão acostumados com classes de equivalência, tá bom? Mas eu vou simplificar isso aqui, ó, com um exemplo bem facinho para você entender, ó. Por exemplo, vamos fazer aqui 15 quintos, né? Você tem essa fração 15 quintos, efetuando a divisão, quanto é que dá 15 dividido para 5? Lembre-se que fração é uma divisão. Você sempre faz o de cima dividido pelo de baixo. 15 dividido para 5 dá 3, né? 3 vezes 5, 15. E 18 dividido para 6, né? 18 sextos, também dá 3. 21 sétimos, também dá 3. 3 sobre 1, né? Esse denominador 1 invisível aqui, né, que não precisa escrever esse 1, lembra que o denominador 1 ele é desnecessário, mas se você fizer a divisão, 3 dividido para 1, dá 3 também. Então você tem aqui 4 frações e todas as 4 frações são iguais ao mesmo número, igual a 3. Então posso dizer que essas 4 frações pertencem à mesma classe de equivalência, a classe dessa fração aqui, ó. Essas 4 frações são iguais entre si, e nós podemos dizer que elas 4, né, são iguais à mesma classe de equivalência. A questão é, como que eu gero essa classe de equivalência, né? Para isso, primeiro você vai ter que pegar uma fração dessas 4 frações, você tem que pegar uma em que você tem os numeradores e os denominadores, né, primos entre si. Então você vai pegar uma fração em que o número de cima e o de baixo não tem como dividir, né, tipo... Não tem como fazer uma divisão simultânea entre eles, né? Eles são primos entre si, quer dizer que não dá mais para dividir. Então, sabendo que 3 e 1 são primos entre si, bora pegar esse 3 e 1 e vamos usar ele como fração base para gerarmos uma classe de equivalência, tá bom? Então, como é que eu vou gerar uma classe de equivalência? Basicamente, você vai pegar essa sua fração, né? A menor fração possível, né? Com menores números em cima e embaixo, né? E você vai multiplicar em cima e embaixo pelos números naturais, tipo... o numerador e o denominador pelos números naturais, 0, 1. No caso, eu não vou multiplicar por 0, porque multiplicar o denominador por 0 seria tipo uma divisão imprópria. Mas vamos dividir em cima e embaixo por 1, depois por 2, depois por 3. Vai ficar assim, ó. 3 sobre 1 vezes 1 dá ela mesmo. Então, ela é igual a ela mesma. 3 sobre 1 vezes 2. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 2 dá 2. 3 sobre 1 vezes 3 vai dar 9 terços. 3 sobre 1 vezes 4 vai dar 12 quartos. 3 sobre 1 vezes 5 vai dar 15 quintos, que é aquela fração lá. 3 sobre 1 vezes 6 daria 18 sextos, né? 3 sobre 1 vezes 7 dá 21 sobre 7. E assim vai, né, gente? Então, várias frações, elas geram infinitas frações que são iguais, né, são equivalentes, né, baseados sempre na fração base, né, que a gente também chama de fração irredutível. Agora, como que eu argumento isso, né, com um desenho, né, como é que eu argumento isso usando representações, né, com um desenhozinho? Então, vamos imaginar assim, ó, eu peguei uma barra de chocolate, eu dividi ela no meio e comi uma inteira. Meu irmão pegou a mesma barra de chocolate, ou seja, do mesmo tamanho, dividiu em 4 pedaços, né, e decidiu comer de uma vez só 2 desses pedaços. Já o meu primo pegou a mesma barra de chocolate e dividiu em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 8 pedaços. E comeu de uma vez 4 pedaços. Aí você pergunta pra mim, qual deles comeu mais? O meu primo que comeu 4 pedaços? O meu irmão que comeu 2 pedaços? Ou eu que comi só um? Né? O meu pedaço é bem maior do que todos, né, gente? Será que eu comi um? A resposta é que não. Nenhum... A resposta é, nenhum dos 3 comeu mais, todos comeram a mesma quantidade. Porque, gente, essas 3 representações aqui, ó, né, significam a mesma quantidade de chocolate, olha só. Eu comi a metade, o meu irmão, querendo ou não, ele também comeu a metade, né? Se ele comeu 2 de 4, ele comeu a metade. E o meu primo, se ele comeu 4 pedaços de 8, ele também comeu a metade. Então, todos nós comemos a mesma quantidade de chocolate, beleza? E como que eu argumento isso com cálculos? É só você analisar a classe de equivalência da fração, né, que representa a parte do chocolate que eu comi. Se eu comi 1/2, 1 de 2, então a minha fração é 1 sobre 2, né, 1/2. Aí vamos escrever as frações equivalentes. 1 sobre 2 fica vezes 1 dá ele mesmo. 1 sobre 2 vezes 2 ficaria 2 sobre
4, né? Multiplica em cima e embaixo, viu, gente? Sempre. 1 sobre 2 vezes 3 dá 3 sobre 6. 1 sobre 2 vezes 4 daria 4 sobre 8. Aí vezes 5 daria 5 sobre 10. E assim vai, né, gente? 6 sobre 12, etc. São infinitas frações equivalentes. Ponto de atenção aqui, ó, nessa fração aqui, que representa a quantidade que o meu irmão comeu. E essa fração aqui, ó, que representa a quantidade que o meu primo comeu. Então, são frações equivalentes, né? A que eu comi, o meu irmão, né? Tá entendendo? Então, gente, ó, toda fração base, né, ou seja, fração irredutível, possui infinitas frações equivalentes a ela, sendo que cada uma dessas frações equivalentes são iguais, né? São iguais entre si, são equivalentes entre si. Para obter uma fração equivalente, basta você multiplicar o numerador e o denominador dessa fração, né, pelo mesmo número que você está imaginando, né? Mas também é possível você dividir em cima e embaixo, né, se possível. Por exemplo, se eu perguntar para você qual é a classe de equivalência gerada por essa fração aqui, ó, 6 quartos, imagina que, assim, ó, 6 e 4 não são ambos divisíveis por 2, então eu vou dividir em cima e embaixo por 2 e vai ficar assim, ó, 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Pronto, então a classe de equivalência gerada por essa fração é a mesma classe de equivalência gerada por essa. Eu peço para você escrever as classes sempre usando a menor fração, né? No caso, a fração com menores valores. Baseado nisso, você consegue escrever com mais facilidade a classe de equivalência, porque é só você multiplicar, ó, 3 sobre 2 vezes 1, que dá 3 sobre 2, 3 sobre 2 vezes 2, que daria 6 sobre 4, que é aquela lá. 3 sobre 2 vezes 3, né? Multiplica em cima e embaixo por 3, dá 9 sobre 6. Aí vezes 4, daria 12 sobre 8. Aí vezes 5, daria 15 sobre 10. E assim vai, beleza? Exemplo, mostre que a fração 12 oitavos e 15 décimos são equivalentes. Para fazer essa demonstração, usando cálculos, vamos raciocinar assim, ó. Quanto é a forma mais simplificada da fração 12 oitavos? Bem, meu objetivo aqui é dividir em cima e embaixo para reduzir o tamanho desses números, né? No caso aqui, vamos pensar uma divisão que é possível fazer, acho que por 4, né? Vamos analisar, ó. Dá para dividir os dois por 4, então 12 dividido por 4 dá 3, 8 dividido por 4 dá 2. Essa seria a fração base que geraria a classe de equivalência na qual esse número aqui pertence a ela. Agora vamos analisar o outro número, o 15 décimos. 15 décimos eu quero dividir em cima e embaixo. Por que valor vamos analisar? Por 5, né? Terminado em 5 e 0. Vamos dividir por 5. 15 dividido por 5 dá 3. 10 dividido por 5 dá 2. Pronto. Olha só que legal, gente. Ó. Você repara que esses dois números aqui, ó, essas duas frações estão contidas na mesma classe de equivalência, que é a classe de equivalência gerada por essa fração aqui, ó, essa fração base, né, essa fração irredutível. Então, podemos sim dizer que, já que elas pertencem à mesma classe de equivalência, que essa fração aqui, 12 oitavos e 15 décimos, são equivalentes. Ainda digo mais, elas são iguais, são frações iguais, beleza? Frações equivalentes são frações iguais. Definição. Chamaremos a fração base de fração irredutível ou de fração simplificada. Então, se o seu objetivo é simplificar uma fração, basta você obter a fração base, que geraria a classe de equivalência que contém aquela fração que você está analisando. Se o denominador for 1, então a fração representa um número inteiro. Isso aqui é muito interessante, né? É o tal do denominador 1 invisível. Eu coloquei aqui só para você lembrar esse fato. 17 sobre 1, por exemplo, 17 dividido por 1 dá o próprio 17. Não se esqueça, tá, gente? Pronto, agora vamos aprender o processo de simplificação de uma fração. Como que eu obtenho uma fração irredutível, né? A fração base que geraria a classe de equivalência que forma aquela fração. Então, gente, ó, eu vou mostrar para vocês dois métodos, tá? O método tradicional, que é o que eu aprendi na escola, né? O que eu uso, eu repito até hoje ensino. E eu também vou ensinar para vocês um método, digamos assim, prático, né? Um método que usa o cálculo do MDC para ser mais rápido, né? Só que os dois métodos dão na mesma, tá? Qualquer método que você que se basear vai ser o mesmo trabalho, então não tem isso. Vamos usar o método do MDC primeiro. Pega aqui a fração 240 sobre 360, né? Ou 240 360 avos. E vamos calcular o MDC do numerador e do denominador. Agora, para que calcular o MDC? Para saber qual é o número que você divide em cima e embaixo, de modo que
de divisão exata, né? Aqui lembrando que eu tenho que dividir em cima e embaixo pelo número que der divisão exata. Eu não posso dividir em cima por um número e embaixo por outro número. Tem que ser em cima e embaixo pelo mesmo valor. Agora, que valor é esse? Para responder a pergunta, vamos usar o meu MDC. Então, 240 e 360 dá para dividir por 2, né? Ficaria 120 e 180, né? Por 2 de novo, dá 60, 90. Por 2 de novo, daria 30, 45. Não posso mais dividir por 2 porque 45 é ímpar. Vou ter que dividir por 3, dá por 3, não dá? 30 por 3 dá 10 e 45 por 3 dá 15. Agora por 5. 10 por 5 dá 2 e 15 por 5 dá 3. Pronto, chegou aqui eu paro porque 2 e 3 são primos entre si. Vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 3, 24. Vezes 5, 120. Então aqui o MDC é o 120. 120 é o número que eu sou obrigado a dividir em cima e embaixo para poder simplificar essa fração, para obter a fração base, né, da classe de equivalência que contém essa fração aqui. Então, é só fazer a divisão, ó. 240 dividido por 120, a resposta sempre fica aqui, né, ó, já. Dá 2. E 360 dividido para 120, a resposta dá 3. Tá bom? Lembra dos quocientes no cálculo do MDC? Então, a fração que gera essa fração aqui é a fração 2/3, beleza? Só isso. E aí, você achou legal? A grande questão aqui, gente, de dividir em cima e embaixo, é adivinhar qual é esse número aqui, ó, 120. Esse aqui é o MDC, certo? É o maior número que eu consigo dividir ao mesmo tempo. Agora eu vou mostrar para vocês o método exaustivo, certo? O método exaustivo, ele funciona da seguinte maneira. Você vai pegar a sua fração, certo? 240, 360 avos, e você vai dividir em cima e embaixo pelo número primo que vier na sua cabeça, que der certo, e até não dá mais, certo? Aqui no caso, por exemplo, 240, 360, como são ambos pares, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. Beleza? Então eu vou dividir em cima e embaixo por 2, eu vou obter 120, 180. Ainda é par, então ainda posso dividir por 2. 120 por 2 dá 60, 180 por 2 dá 90. Ainda posso dividir, sempre que for par eu posso dividir por 2. Sempre divida em cima e embaixo pelo mesmo valor. 60 por 2 dá 30, 90 por 2 dá 45. 45 é ímpar, não posso mais dividir por 2. Bora tentar por 3. Divide em cima e embaixo por 3, vai ficar 10 e 15. Não dá mais por 3, bora tentar dividir por 5, beleza? 10 por 5 dá 2, 15 por 5 dá 3. Pronto, cheguei na mesma fração. E se você for considerar qual é o método mais difícil, não tem isso, porque os dois cálculos, os dois jeitos, levam o mesmo tempo, né? Ó, a única diferença é que aqui é como se eu estivesse calculando o MDC da esquerda para a direita. E aqui eu calculei o MDC, né, tradicionalmente, né? Eu armei e obtive os quocientes, né? Aí você pega os quocientes e coloca na forma de fração. Pronto, então não tem um método melhor aqui não, certo? No caso, se eu fosse apontar o melhor método, seria esse aqui, ó, o método rápido, que é quando você vê zeros em excesso, né? Toda vida que você vê, por exemplo, ó, zero, um número bem grandão terminado em zero em cima e um número bem grandão terminado em zero embaixo, você pode eliminar o zero, certo? É como se eu estivesse dividindo por 10, né? Só que eu divido por 10 assim por baixo dos panos, né? Eu tô só cortando o zero, certo? É o método rápido, que é quando você elimina os zeros em excesso do número. Então vai ficar assim, ó, 240 sobre 360, elimina esses dois zeros, fica só 24 sobre 36. Que aí eu divido por 2, né? Bora lá. Por 2 vai ficar 12 e 18. Divido por 2 de novo. Certo? Eu podia dividir logo por 4? Podia. Né? No caso ali no comecinho da conta, dividir logo por 4 seria até mais rápido. Ficaria 6 e 9. Agora eu divido por 3. Dividindo por 3, vai dar 2 e 3. A mesma fração. Mostrei 3 jeitos de fazer o mesmo cálculo. E aí, você gostou desse jeito aqui? Legal, né? Próximo. Nesse exemplo aqui, gente, eu quero que você use esse método rápido que eu ensinei, né? De cancelar os zeros em excesso. Toda vida que você vê assim, um número grande terminados em zero, elimina esse zero, tá? Ó. Por exemplo, se aqui em cima tiver 2 zeros em excesso, aqui embaixo tiver 2 zeros, cancela esses zeros, tá bom? Aqui como só tem 1 e aqui embaixo também tem 1, elimina o zero, fica só 25 sobre 45. E 25 sobre 45 eu acho que só dá pra dividir por 5, né? Ó. Bora analisar aqui, ó. 25 por 5 dá 5, 45 por 5 dá 9. Pronto. Não dá mais para dividir, né? Essa fração aqui ela já é irredutível, beleza? A gente chama ela de fração irredutível ou simplificada. Observação. A fração só será irredutível se o numerador e o denominador forem primos entre si. Então, quando você faz todas essas divisões, você chegou aqui numa fração em que o número de cima e o número de baixo não dê mais para dividir ao mesmo tempo, então você para a sua conta. Mais exemplos, bora praticar, hein?
450 sobre 1.200. Vamos começar esse cálculo aqui cancelando o zero em excesso. Só que aqui a grande questão é que em cima você só tem um zero em excesso e embaixo você tem dois. Você não pode cancelar todos os zeros em excesso não, tá? Você tem que cancelar os zeros em excesso na mesma quantidade. Tipo, se em cima você cancela um zero, embaixo você só pode cancelar um zero. Tá bom? Eu já vi muitos alunos que cancelavam todos os zeros e tá errado. Você só pode cancelar de um por um, né? Se você cancelar dois em cima, tem que cancelar dois embaixo. 3 em cima, 3 embaixo, beleza? Você sempre tem que cancelar a mesma quantidade. Como em cima eu só posso cancelar 1, embaixo eu também só vou cancelar 1. Então a minha fração fica assim, ó, 45 sobre 120. 45 sobre 120 eu acho que dá por 3, mas eu vou dividir logo por 5, sabe por quê? Ó, vê se você entende aqui minha lógica. 45 é terminado em 5, logo dá para dividir por 5. 120 é terminado em 0, então também dá para dividir por 5. Então eu sempre divido pelo número primo mais óbvio, né? 45 por 5 dá 9, 120 por 5 eu acho que dá 36, não sei, dá 24, né não? Deixa eu conferir aqui, quanto é que dá 120 dividido para 5? 120 dividido para 5, ó, 2 vezes 5 dá 10, subtrai dá 2, desce o 0, 4 vezes 5 dá 20, Então, aqui dá 24, eu errei, tá, gente? Então, a fração que eu quero é 9/24 avos. E 9/24, aí sim dá para dividir por 3, eu lhe garanto, porque os dois números estão na tabuada do 3. 9 dividido por 3 dá 3, e 24 dividido por 3 dá 8. Pronto, chegou aqui eu paro porque 3 e 8 são frações, né? São números primos entre si. Bora agora simplificar 49/63 avos, né? Dividir cima e baixo por 7, se eu não me engano é por 7, porque esses dois números estão na mesma tabuada do 7, quer ver, ó? 49 por 7 dá o próprio 7, e 63 por 7 dá 9. Aí você já para, porque não dá mais para dividir, né? 7 e 9, 7 é primo, 9, né? Só dá para dividir por 3. 1024 sobre 1536. Vou começar a divisão pelo mais óbvio, que é dividir por 2, certo? São pares, eu posso dividir por 2. 1024 por 2 dá 512, 512, né? 1536 por 2, deixa eu tentar fazer na mente aqui, sem armar essa conta. Dá metade de 1536. Metade de 1500 é 750. Deixa eu ver, 750. Gente, eu vou armar aqui, ó, pra não quebrar a cabeça, né? Perder tempo raciocinando demais. Bora lá fazer aqui a divisão por 2, tá? Começa aqui o 15, 8. 8 vezes 2 dá 16, não, é 7. 7 vezes 2 dá 14, subtrai dá 1, desce o 3. 6 vezes 2 dá 12, subtrai dá 1, desce o 6 de novo, ó. É 8, né? 8 vezes 2 dá 16, pronto. Dava 768. Ainda são pares, eu continuo dividindo por 2, tá? 512 por 2, se não me engano, dá 256. 768 por 2, deixa eu continuar a divisão aqui do lado, né? Por 2, ó. 3 vezes 2, 6, subtrai dá 1, desce o 6. Tabuada do 2 que dá 16 é 8. 8 vezes 2, 16, subtrai dá 0. Aí desce o 8, né? Tabuada do 2 que dá 8 é 4. 4 vezes 2 dá 8. Aí acaba a conta. Então aqui vai dar 384. Ainda é par, então divide por 2 de novo. Você vai dividir por 2 até não dar mais, hein? 256 por 2 dá 128. 384 por 2, deixa eu tentar fazer de cabeça. 42, vai dar 192. Ainda dá por 2. Meu Deus. Vai dar 64, aqui vai dar 81, né? Não, pera. 91, 96. 96, 64, 96 avos. Ainda dá para dividir por 2. Gente, eu acho que se eu tivesse feito o cálculo do MDC, teria sido mais rápido, viu? Porque fica mais organizado. Porque olha o tanto de conta que eu tô fazendo aqui. Tá uma bagunça, né? Ó, olha só. Deixa eu ver aqui. Por 2 vai ficar 32. E aqui vai ficar 48. Ainda dá por 2. Vai ficar 16. E aqui vai ficar 24. Ainda dá por 2. Vai ficar 8 e 12. Ainda dá por 2. Vai ficar... Nossa, que bagunça, meu Deus. Vai ficar 4 sobre 6. Ainda dá por 2. A última vez que eu vou dividir por 2, tá? 4 sobre 6 dividido por 2 vai dar 2 terços. Pronto, terminamos a conta. Jesus, olha que conta zona grandona, né? Não ia caber uma do lado da outra, não. Inevitavelmente ia ficar bagunçado, né? Não esperava por isso. Mas olha só que legal, né? O tamanho da conta. Dividir por 2 várias vezes, né? E basicamente eu só dividi por 2, ó. Por 2, por 2, por 2. Beleza? Até não dá mais. 35, 125, o mais óbvio que você acha é dividir por 5, né não? Olha que fácil, ó, 35 por 5 dá 7, e 125 por 5 dá o próprio 25. Aí já para, né? 186 e 217, 186 e 217, deixa eu pensar aqui, dá por 3, não dá por 2 porque o 17 é ímpar, certo? Não dá por 2, dá por 3...
Deixa eu pensar aqui. Por 3 não dá, porque a soma aqui embaixo, ó, daria 10. Não dá por 3. Não dá por 5, não dá por 6. Bora tentar por 7, deixa eu ver aqui. Aqui embaixo dá por 7, hein? 21, 7, dá pra dividir por 7. Agora, 186 por 7 eu não tenho certeza. Deixa eu armar aqui a conta aqui em cima, ó. 186 por 7, vamos ver, né? 2 vezes 7 dá 14, subtrai dá 7, né? Tabuada do 7 que dá 46. Deixa eu ver, 42, não dá, gente. Não dá por 7. E agora? Não dá por 7, não dá por 11. Deixa eu pensar aqui, acho que dá por 11. Não. Ó, nesse caso aqui, gente, como os números eles são muito malucos, né? Eu recomendo você usar aquele método lá, o método do jogo da velha, para você saber o MDC assim, sem precisar raciocinar, sem precisar ficar adivinhando a resposta, certo? Porque você lembra que o método do jogo da velha, ele já diz a resposta, né? Eu vou pausar aqui o vídeo e vou mostrar pra vocês eu calculando pelo método do jogo da velha, tá? Rapidão. Pronto, aí o método ele se baseia assim, né? Ó, você arma aqui, né? Faz as linhazinhas, multiplica aqui, por exemplo, por 1, né? Deixa eu ver aqui. Multiplica por 1. Deixa eu escrever aqui em cima essa multiplicação. Multiplica por 1 aqui, né? Ó, 1 vezes 186 dá 186, que você escreve subtraindo aqui embaixo, né? Ó, subtrai que vai ficar 1... 18 para 21 dá 3, né? 31. Você pega esse 31, escreve aqui do lado e multiplica a multiplicação mais próxima que dá 186. Beleza? Que eu acredito que seja 6, né? Ó, deixa eu fazer aqui 31 vezes 6. Deixa eu ver aqui. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 18. Pronto, 18. Deixa eu ver aqui. Beleza, vai dar 186. Que quando eu subtrair, ó, subtrair vai dar 0. Né? Chegou no 0 aqui, a resposta é o próprio 31. Então, 31 é o MDC daqueles dois números. Então vamos lá para aquela fração. Então aqui, gente, a única divisão que eu ia poder fazer é dividindo por 31, certo? Como que eu adivinhei o 31? Eu fui testando números primos de 1 por 1 até chegar no 31, porque 31 é primo, gente. Não, no caso, eu usei o método do jogo da velha e esse método já me acusou automaticamente esse número, 31. Então vamos fazer a divisão. 186 por 31 dá 6. 6 vezes 1, 6 vezes 3 dá 18, né? Ó, dá 0. Então aqui em cima vai ficar 6 e embaixo vai ficar assim, ó. 217 dividido para 31. Deixa eu ver aqui, acho que é 7, né? 7 vezes 31 vai dar 217. Pronto. Então a resposta deu 6 sétimos. Qual é a fração equivalente a 6 oitavos cujo numerador é 24? Deixa eu desenhar esse cálculo aqui para você ver, ó. Ele tá perguntando tipo assim, ó. Pega 6 oitavos, imagina uma fração e o numerador dessa fração é o 24, certo? Para você responder que fração é essa, basta você adivinhar qual é o numerador, né? Se você tem o numerador e o denominador, você consegue descobrir qual é a fração. No caso, o numerador é 24. Para você descobrir o denominador, vamos analisar qual é a relação de multiplicidade aqui. Por exemplo, do 6 para virar 24, eu multipliquei por quanto? Multipliquei por 4, né? Vezes 4. Então, 6 vezes 4 dá 24. Então, a resposta aqui vai ser obtida através da multiplicação por 4. Porque se eu estou multiplicando por 4 em cima, eu tenho que multiplicar por 4 embaixo também. Então, vai ficar 8 vezes 4, que dá 32. Então, a resposta é essa fração aqui, ó. 24, 32 avos. Próxima. Qual é a fração equivalente a 6 quintos, cujo numerador é 72? O numerador é o de cima. Então, vai ficar assim, ó. 6 quintos é igual a 72 sobre alguma coisa. Que coisa? Vamos descobrir? Qual é a multiplicação do 6 que dá 72? Uma multiplicação de 6 que dá 72 é 12, né? 12 vezes 6, deixa eu fazer aqui. 12 vezes 6, do 12 vai 1, dá 72. É multiplicando por 12, certo? Se eu multiplico por 12 em cima, eu tenho que multiplicar por 12 embaixo. Então eu vou fazer 5 vezes 12. 12 vezes 5 vai dar 60, né? Ó, porque vai 1. Então a fração que eu quero é 72 60 avos. Então a resposta é 72 60 avos. Qual é a fração equivalente a 4 sextos, cujo denominador é 21? Essa aqui é boa, hein? 4 sextos, que o denominador é o de baixo, então é 21. O meu objetivo é descobrir o de cima. Pronto, essa questão aqui, gente, se você for simplesmente pensar assim, pega 6, multiplica por alguma coisa para dar 21. Não vai dar, né? Infelizmente, não tem 21 na tabuada do 6. Então, como é que você vai descobrir qual é a multiplicação do 6 que dá 21? Bem, o segredo é que você não vai pegar o 6 e vai multiplicar direto por 21. Não, primeiro, como não existe essa multiplicação, eu recomendo você pegar
a fração base, né? A fração irredutível que gera 4/6, né? Qual é? Porque 4/6 pertence a uma classe de equivalência. Qual é essa classe? Gerada por que fração? Vamos descobrir. Para isso você vai dividir em cima e embaixo, né? Vamos dividir em cima e embaixo por 2. Então você vai pegar 4/6, vai dividir por 2, obtendo assim 2/3. Pronto. A partir dessa fração aqui, 2/3, aí sim a gente pode multiplicar para dar 21. Então 3 para virar 21, eu estou multiplicando por quanto? Por 7, né? Então se eu estou multiplicando embaixo por 7, em cima eu também vou multiplicar por 7. Então eu vou fazer 2 vezes 7. E quanto é que dá 2 vezes 7? 14. Pronto. Então 14 sobre 21 é a resposta. Legal, né? Fazendo desse jeito. Muito massa, gente, essa matéria. Uma das minhas favoritas. Próxima. Qual é a fração equivalente a 5/7 cuja soma do numerador pelo denominador dá 58? Vixe, aqui o objetivo é descobrir dois valores, né? Dois números. Descobrir dois números cuja soma dá 58. Nossa, não faço ideia. Assim, de cabeça não dá para fazer. Então, a minha recomendação é você seguir a lógica da questão. Ó. Ele quer que você pegue uma fração equivalente a 5/7, cuja soma do numerador, que é o de cima, pelo denominador, que é o de baixo, para dar 58. Então, se a fração é equivalente, essa soma meio que tem que ser equivalente também, tem que estar na mesma taxa de multiplicação. Então, bora fazer assim, ó. Pega 5 com 7, certo? Faz a soma do numerador pelo denominador. 5 com 7, quanto é que dá? 5 mais 7. 5 mais 7 dá 12, é? É, dá 12. Pronto. Você vai pegar aqui, ó. Qual é a multiplicação do... que dá 58? Não é 48, não? 58? Não, tem nenhuma multiplicação que dá 58 não, ó. Verifica aqui, ó. 5 com 7 dá 12, uma multiplicação do 12 que dá 58. Não existe assim, né? Não é exata. Se fosse 48, acho que tá errado aqui, gente, o texto. Deixa eu ver aqui. Qual é a fração equivalente a 5/7, cuja soma numerada para o numerador dá 58? Pronto, gente, eu conferi aqui no livro, então ali era o número 48 mesmo, certo? A pergunta é assim, ó, qual a fração equivalente a 5/7, cuja soma do numerador e pelo denominador dá 48, certo? E qual é a minha lógica aqui? A minha lógica é que se eu estou somando dois números que eu não conheço, para dar 48, por que eu não pego a soma dos números que eu conheço, que é o 7 e o 5, né? O 5/7, soma 5 com 7 dá 12. Aí você pensa numa multiplicação do 12 que dá 48. Qual é essa multiplicação? 5 mais 7 dá 12, então a multiplicação para dar 48 é quanto? É 4 vezes, né? Vezes 4. Então você vai fazer 12 vezes 4 que dá 48. Então a lógica aqui é que o numerador você vai multiplicar por 4, certo? E o denominador você também vai multiplicar por 4. Quanto é que dá 5 vezes 4? Dá 20. Quanto é que dá 7 vezes 4? 7 vezes 4 dá 28. Pronto, então se você fizer 20 com 28, vai dar 48. E esse 20 e esse 28 são exatamente os números que eu quero. O 20 aqui e o 28 aqui. Essa fração é equivalente a essa, porque eu sei que se eu multiplicar em cima e embaixo por 4, né, ó, multiplica por 4, 5 vezes 4 dá 20 e 7 vezes 4 dá 28. Multiplicando por 4 em cima e embaixo eu tenho 20 e 28 avos. Pronto, essa é a resposta. 20, 28 avos. Muito legal, né? Pronto, vamos encerrar a nossa aula com isso aqui, tá bom? Muito obrigado. Tchau, tchau, até a próxima aula.